Well, I always say the BIS is the most important bank in the world that you've almost certainly never heard of. The bank was set up in 1930 to manage German reparations payments for the First World War. But those ended by 1932. There was no need for it to exist after German reparations. It should have been closed down after the Second World War for its collaboration with the Nazis. But it's always reinventing itself, and its latest incarnation is very clever. What they've done is using the bank as a place to host a lot of the new architecture of the global financial system. What was the pressure behind trying to create this innovation hub, and especially to look at creating a central bank digital currency? As you well said, we here at the BIS are the bank of the central banks. We don't not only do banking, but also we do research, and we foster collaboration among the members. The secrecy of the place. You know, every 2 months, the 60 central bankers, the most leading central bankers of the world, such as Ben Bernanke and Mervyn King and Mario Draghi, meet there to talk about, monetary policy and the global financial system. But we don't know anything about those meetings. They don't release any information about them. We don't have an attendance list. We don't know what themes are discussed. There is a huge difference there. In cash, we don't know, for example, who's using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. A key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability. And also we will have the technology to enforce that. But sending money to another country is usually expensive and slow. The way money travels across the globe relies on many intermediaries, increasing the complexity, time, and cost of transactions. One of the main difficulties is that most payment systems are designed for domestic payments, not for international payments, and often do not communicate with similar systems in another country. The development of central bank digital currencies, CBDCs, could offer a solution. Countries around the world are researching and experimenting with retail CBDCs. The central banks of Israel, Norway and Sweden have joined forces with the BIS in Project Icebreaker, which aims to explore how retail CBDC systems can be linked together to enable efficient international payments. Já discutimos diversas vezes em vídeos anteriores aqui no canal sobre as CBDCs, ou moedas digitais de bancos centrais, destacando a sua natureza totalitária e sobre como isso vem sendo empurrado pelo BIS, ou Banco de Compensações Internacionais, goela abaixo da população mundial através de seus respectivos bancos centrais ao redor do mundo. É válido ressaltar que os banqueiros centrais estão se movendo a uma velocidade vertiginosa para desenvolver e introduzir as moedas digitais de bancos centrais. Praticamente todas as maiores economias do mundo estão em processo de implementação de suas CBDCs. A implementação de um sistema monetário dominado por moedas digitais de bancos centrais não é mais uma questão de se, mas sim de quando. Nesse contexto, recentemente, o BIS anunciou um novo projeto que visa integrar todas as futuras CBDCs do mundo no que pode ser o embrião de um inovador sistema de transferências monetárias internacionais que substituirá o atual sistema SWIFT e que tem o potencial de desencadear o total abandono de moedas fiduciárias nacionais em troca de uma única moeda global, o que, como enfatizado por Murray Rothbard mais de 60 anos atrás em seu livro O que o governo fez com o nosso dinheiro, cuja resenha você encontra aqui no canal, seria a concretização de um sonho antigo da elite financeira global, como veremos mais à frente. O vídeo de hoje é patrocinado pela Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer metais e joias preciosas de alta qualidade a um custo acessível. No mundo de hoje, em que a perda do poder de compra se tornou uma constante, encontrar formas de preservar o seu patrimônio e se proteger das instabilidades geradas por políticas econômicas irresponsáveis se tornou uma necessidade básica. Ao longo da história, nenhuma classe de ativos mostrou melhor capacidade de realizar tal feito como os metais preciosos. E com a Morgantes Metais, você descobrirá que comprar ouro e prata cabe no seu bolso, sendo a única no Brasil a vender barras de prata de 1 grama.
Mais do que ouro e prata, na Morgantes você também encontrará joias diferenciadas, além de serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados. Confira mais no site morgantes.com ou clique no primeiro link na descrição para conhecer a marca e todos os produtos exclusivos. 10 vezes por ano, uma pequena elite de homens bem vestidos chegam a Basileia, na Suíça, para a reunião regular do clube supranacional mais exclusivo, secreto e poderoso do mundo. A adesão a este clube é restrita a um punhado de homens poderosos que determinam diariamente a taxa de juros, a disponibilidade de crédito e a oferta de dinheiro da economia de seus próprios países. O propósito descarado dessas reuniões, praticamente secretas, é manipular e, dentro do possível, controlar todas as atividades monetárias da economia mundial. O local onde este clube se reúne é chamado de Banco de Compensações Internacionais, ou simplesmente BIS. O BIS é uma organização internacional criada em 1930. Atualmente, 55 bancos centrais de todo o mundo, incluindo o Banco Central Brasileiro, fazem parte do BIS. Na prática, o BIS funciona como uma espécie de clube fechado para bancos centrais. Em seu livro, A Febre do Ouro, cuja resenha você também encontra aqui no canal, o famoso economista americano Jim Rickards descreve o BIS da seguinte maneira, abre aspas, o BIS é a instituição menos transparente do mundo. Não há minutas acessíveis sobre o que ocorre por trás das portas fechadas e não há coletivas de imprensa depois que os bancos centrais se reúnem. O BIS é o local ideal para bancos centrais manipularem os mercados financeiros globais com total falta de transparência. Uma vez por mês, os maiores bancos centrais do mundo se reúnem na Basileia, organizados em escalões. Há um grupo maior de 50 membros do BIS e um grupo mais seleto de 7 a 10 representantes de bancos centrais. O grupo maior participa de algumas reuniões, mas o grupo menor se reúne a portas fechadas e faz os próprios acordos. O BIS foi fundado em 1930 por Montagu Norman, então presidente do Banco Central inglês, e por seu amigo íntimo, Hjalmar Schacht, o então presidente do Banco Central alemão, também conhecido como o pai do milagre econômico da Alemanha nazista. Talvez não por acaso, o BIS durante a Segunda Guerra Mundial, sendo presidido por um banqueiro americano, Thomas McTrick, era tão ligado à economia alemã que não apenas ajudou a manter o Terceiro Reich funcionando ao efetuar operações de câmbio para o Reichsbank, que era presidido pelo fundador do BIS, Hjalmar Schacht, como também ajudou o Banco Central Alemão a lavar o ouro que os nazistas haviam roubado de países europeus ocupados por eles, além de fornecer informações de inteligência sobre transações financeiras de países inimigos. Quando a guerra terminou, McTrick foi nomeado vice-presidente do Chase National Bank, até então o maior banco do mundo controlado pela família Rockefeller, enquanto Hjalmar Schacht foi julgado e absolvido pelo Tribunal de Nuremberg. Anos depois, aqui estamos, com o mesmo Banco de Compensações Internacionais, através de suas reuniões secretas, ditando as diretrizes de política monetária de todo o mundo, como no caso da criação e a adoção das CBDCs, e mais recentemente, com o que eles chamam de Projeto Icebreaker, ou quebra-gelo em português. Antes de explicar o que é o Projeto Icebreaker, é necessário entender que hoje, em termos de transações monetárias, a economia global funciona como uma espécie de complexo de ilhas isoladas umas das outras, em que cada ilha possui uma única moeda e um único registro contábil controlado por seu respectivo banco central, onde ficam registradas todas as transações financeiras daquela ilha, e sendo assim, uma moeda de uma ilha jamais é transferida para outra ilha. Ou seja, $1 jamais sai dos Estados Unidos, assim como R$1 jamais sai do Brasil. Desse modo, transações realizadas entre pessoas dentro da mesma ilha é algo simples e fácil de se realizar. Entretanto, transações entre pessoas de ilhas diferentes podem ser bastante complexas e custosas. Por exemplo, quando João, que mora no Brasil, quer enviar dinheiro para Maria, que também mora no Brasil, o banco de João apenas transfere uma determinada quantia em reservas bancárias no registro do Banco Central para o Banco de Maria, que faz parte do mesmo sistema bancário que o Banco de João. Entretanto, quando João quer transferir a mesma quantia para o seu amigo Jack Chan, que mora no Japão e tem conta em um banco que só existe no Japão,
o Banco de João terá que achar um outro banco que esteja presente simultaneamente nos sistemas bancários do Brasil e do Japão, que então esse outro banco, que está presente em ambos os países, irá transferir a quantia desejada para a conta de Jack Chan. Na prática, o processo pode ser muito mais complexo do que o exemplo supõe, mas em síntese, os sistemas bancários de diferentes países não conversam entre si e por esse motivo é impossível realizar transações monetárias diretamente entre bancos de países diferentes, e o único modo de se fazer isso é encontrando pontos em comum, o que torna esse processo demorado e caro. Nesse contexto, o projeto Icebreaker nada mais é do que um projeto centralizado de um único registro contábil, que interliga todos os sistemas bancários do mundo, permitindo que transações internacionais sejam realizadas de maneira rápida e fácil, através do que eles chamam de moeda-ponte, ao contrário do que acontece hoje com o sistema SWIFT, que na prática não realiza nenhuma transferência monetária, apenas permite a troca de mensagens entre instituições financeiras de todo o mundo. O SWIFT, a título de curiosidade, é usado atualmente por mais de 10 mil instituições financeiras e governos de mais de 212 países diferentes, o que dá aos controladores desse sistema um enorme poder sobre a economia global. No vídeo anterior, mostramos como a expulsão da Rússia da rede SWIFT foi usada como uma arma na tentativa de quebrar a economia russa. A Rússia encontrou maneiras de contornar o uso do SWIFT por causa de suas relações comerciais com outras economias como China e Índia, mas inegavelmente a expulsão do país do SWIFT provocou sérios danos à sua conjuntura econômica. Agora imagine que todas as transações monetárias fossem realizadas por meio de CBDCs e que o BIS controlasse o mecanismo por meio do qual todas as CBDCs de varejo são transacionadas globalmente. Pois bem, essa é a definição do projeto Icebreaker. Para o cidadão comum que faz a maioria de suas transações em seu país de origem, isso pode não parecer grande coisa, mas a partir desse ponto, qualquer governo ou empresa estará sujeito a toda e qualquer determinação que foi imposta pelo BIS, como padrões ESG, cotas para minorias, defesa de ideologia de gênero, etc. Caso contrário, o mesmo estará literalmente fora do sistema financeiro global. Todavia, inevitavelmente chegará um momento em que o BIS e demais instituições multilaterais como o FMI, junto com seus bancos centrais subordinados, farão ao público o fatídico questionamento: por que estamos nos preocupando com esse emaranhado de moedas nacionais, quando agora temos um sistema internacional de transações financeiras perfeito para a adoção de uma única moeda? Por que simplesmente não nos livramos de todas essas CBDCs nacionais e adotamos uma única CBDC digital? É válido ressaltar que o FMI há tempos vem clamando por um maior papel para sua moeda, o SDR, no sistema financeiro global. E recentemente, em seu próprio site, o FMI levantou a possibilidade de se ampliar o uso do SDR como uma CBDC de varejo, ou seja, uma moeda digital de utilização para pessoas e empresas. Então, uma vez que você tenha uma moeda mundial e uma economia global completamente centralizada e controlada por um pequeno punhado de burocratas que jamais receberam um único voto de ninguém, o próprio conceito de soberania nacional é algo que não mais existirá. Desse modo, é notório que a imposição das CBDCs e de um sistema único de transação global é um risco não só à liberdade econômica, mas à liberdade em todas as esferas da vida social, seja no campo macro, com países tendo suas soberanias subjugadas, ou no campo micro, com empresas e até mesmo cidadãos sendo restringidos ou intimidados por não se portarem de maneira exemplar ao espalhar discurso de ódio ou por comprar algo que os burocratas não gostem, como ouro ou prata. Sendo assim, hoje, se proteger e fugir do sistema financeiro tradicional se tornou não somente uma alternativa, mas um imperativo moral. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Caso queira se tornar um membro do Econofácil, clique no botão Seja Membro e conheça os benefícios exclusivos.